Bem, vamos ao vídeo 5 da nossa aula 1. No vídeo 3 nós paramos falando dessa proposição. O vídeo 5 é o último vídeo que corresponde ao capítulo 1 da nossa apostila. Bem, essa proposição ela afirma que esse conjunto, ou seja, os elementos do Z raiz de P que tiverem essa forma, eles são os elementos invertíveis. Então, na verdade, é uma igualdade entre conjuntos, né? O conjunto dos invertíveis do Z raiz de P é esse, e esse é o conjunto dos invertíveis de Z raiz de P. Então, para demonstrar, a gente deve mostrar que este conjunto está contido nesse e esse está contido nesse. Então, vamos à demonstração. A primeira ideia é pegar um elemento aqui nesse conjunto, ou seja, tome um x que tenha essa forma e que cumpra essa propriedade. Então, um x satisfazendo essa propriedade. Vamos mostrar que esse x, na verdade, está aqui dentro desse conjunto, ou seja, ele é um elemento invertível. De fato, se a gente olha para essa expressão é este produto, onde x é este elemento, e aí você tem que x vezes a menos b raiz de p vai ser mais ou menos 1. Então tem duas possibilidades. Se esse produto for 1, então o x a menos 1 é exatamente a menos b raiz de p. Por outro lado, se x vezes a menos b raiz de p for menos 1, então eu multiplico por menos 1 dos dois lados aqui, eu tenho 1 aqui, e aqui eu mudo os sinais, né? Fica b raiz de p menos a. Então o x a menos 1 vai ser b raiz de p menos a. Logo, de qualquer forma, x é invertível. Logo, eu peguei um elemento aqui e mostrei que ele está aqui. Mostrei que este conjunto está contido nesse. Como eu quero a igualdade, então eu agora tenho que pegar um elemento invertível e mostrar que ele tem essa forma. Façamos isso. Então agora vamos mostrar que esse x é um elemento invertível de z de raiz de p, então x satisfaz a essa condição. Como vamos fazer isso? Considere x pertencendo a z de raiz de p, ou seja, ele tem a forma ab raiz de p. Se ele é invertível, então existe um y que tem a forma c mais d raiz de p, tal que x vezes y é igual a 1. Ora, vamos fazer então os produtos conforme a notação que estabelecemos aqui. X é isso e y é isso. O produto x vezes y dá 1. Então, vamos fazer aqui o produto. Vai ficar a vezes c, que está aqui. Esse PBD vai ser justamente o produto de b raiz de p vezes d raiz de p, porque raiz de p vezes raiz de p dá p, e a gente tem o b e o d aqui. Bem, quando eu multiplico a vezes d raiz de p, então eu tenho AD raiz de p. E quando eu multiplico b raiz de p vezes c, eu tenho BC raiz de p. Então eu chego nessa expressão. Bem, se eu chego nessa expressão, e esse número eu posso ver como 1 mais 0 raiz de p, então eu tenho que essa primeira parte é o 1, enquanto que essa segunda parte é o 0. Então AC mais PBD igual a 1 e AD mais BC igual a 0. A gente dá uma parada então nessa linha de raciocínio e vai fazer a seguinte conta. Ao invés de A mais B raiz de P e C mais D raiz de P, a gente agora vai fazer o produto A menos B raiz de P vezes C menos D raiz de P. Meio que tira a ideia do bolso, né? Uma ideia meio mágica aqui. Mas façamos as contas. A vezes C, você tem C, e menos B raiz de P vezes menos D raiz de P, você tem mais PBD. Quando multiplica A vezes menos D raiz de P, você tem menos AD raiz de P. E quando multiplica menos B raiz de P vezes C, você tem menos BC raiz de P. Ora, isso daqui vai ser igual a 0 mais 1, porque AC mais PBD a gente já sabia que era 1, enquanto que AD mais BC a gente já sabia que era 0. Então essa parte aqui dá 0 e essa parte aqui dá 1. Resposta é 1 então, né? Nós temos 1. Ora, então nós temos 1 sendo esse produto e temos 1 também sendo esse produto. Esse produto aqui de cima. Ok, então vamos olhar para esses dois produtos e vamos escrever o seguinte. Nós temos um número 1 e o outro número 1, o produto dá 1.
Esse primeiro produto aqui é o primeiro produto lá de cima, é esse produto aqui, que dá 1. E esse outro produto que também dá 1 é justamente esse produto que colocamos aqui. Bem, aí mudando a associatividade disso daqui, na verdade comutando as posições, eu posso colocar A menos B raiz de P para aqui, para a segunda posição, e pegar esse C mais D raiz de P e colocar na terceira, ou seja, eu troquei a posição desses dois fatores. Bem, aí fazendo as contas, eu tenho uma diferença de quadrados, então o quadrado de um menos o quadrado do outro. A mesma coisa, fazendo esse produto aqui, uma diferença de quadrados, eu tenho esse quadrado menos esse. Então, conclusão, eu tenho um produto entre dois números, esses dois números são dois números inteiros, porque A é inteiro, P é inteiro e B é inteiro. Então, esse número é um número inteiro, esse daqui também é um número inteiro. O produto entre dois números inteiros só pode dar 1 se esse produto for 1 vezes 1 ou menos 1 vezes menos 1. Conclusão, esse fator aqui só pode ser mais 1 ou menos 1. Mas era exatamente o que a gente queria demonstrar, né? Lembre-se, nós tomamos um x invertível e queríamos mostrar que todo x invertível tem essa forma. Todo x invertível tem essa forma. Então, nós tomamos um x aqui e mostramos que ele tem essa forma. Ok, então já mostramos a outra inclusão, portanto, os conjuntos são iguais, a demonstração está concluída. Vamos provar agora, usando essa ideia, que a raiz de P pertence a Z raiz de P. Melhor, que raiz de P que pertence a Z raiz de P é primo para todo P'. É isso que vamos provar usando esse resultado anterior. Bem, primeiramente note que raiz de P pode ser escrito como 0 mais 1 raiz de P. Esse cara não é invertível. Por quê? Porque se fosse invertível, 0 ao quadrado menos P vezes 1 ao quadrado, que vai dar menos P, seria 1 ou menos 1. Mas é um P', então não pode ser nem 1 nem menos 1. Então agora seja x igual a A mais B raiz de P e y igual a C mais D raiz de P, tais que a raiz de P divide x vezes y. Nós estamos querendo mostrar, não esqueça, que raiz de P é primo. Então, nós tomamos x e y em Z raiz de P, tais que a raiz de P divida o produto x vezes y. Para que raiz de P seja primo, vai ter que dividir x ou dividir y. Vamos mostrar isso. Queremos mostrar que raiz de P divide x ou raiz de P divide y. De fato, como raiz de P divide o produto x vezes y, então existe um k, ou seja, um elemento que pertence a esse conjunto Z raiz de P, tal que o x vezes y se escreve como raiz de P vezes esse k. Vamos chamar esse k então de R mais S raiz de P, então raiz de P, x vezes y vai ser raiz de P vezes o R mais S vezes raiz de P. Segue-se que x vezes y é isso, então eu posso distribuir, né? Raiz de P vezes R e raiz de P vezes S raiz de P. Ok, posso fazer a distribuição. E do lado esquerdo, o que é o x vezes o y? O x vezes o y é o produto entre A mais B raiz de P e C mais D raiz de P, que dá exatamente o quê? A vezes C, depois BDP, e depois A vezes D raiz de P e B vezes raiz de P vezes C. É exatamente o que está aqui, ok? É a distribuição feita aqui. Então, quando a gente olha para esses dois elementos, a gente distribui aqui o raiz de P vezes R mais S raiz de P. Você tem raiz de P vezes raiz de P dá P, então vai dar P vezes S, o produto raiz de P vezes S raiz de P. Enquanto que raiz de P vezes R, a gente escreveu aqui. Comparando então o lado direito com o lado esquerdo, você conclui que AC mais PBD é o PS. Enquanto que AD mais BC é o R, que é justamente o que está multiplicando a raiz de P. Vamos escrever isso. AD mais BC, a gente diz que é o R, né?
enquanto que AC mais PBD é P vezes S. Formamos um sistema e chamamos de 1 e 2. Vamos olhar para esse sistema. Bem, da equação 2, ou seja, dessa equação aqui, nós repetimos ela aqui, eu posso somar o oposto do PBD dos dois lados e eu tenho que AC é igual a PS menos PBD. AC, então, colocando o P em evidência, é P vezes S menos BD. Qual a conclusão? A conclusão é que você tem P multiplicando esse produto, sendo que o P é primo, né? P multiplicando esse outro fator está dando A vezes C. Ou seja, você conclui que o P divide o A vezes C, mas o P é primo. E se o P é primo, então ele tem que dividir ou o A ou o C, tá certo? Vou repetir. O P divide o produto, então ele tem que dividir um dos fatores porque ele é primo. Ok. Se ele divide um dos dois, eu posso escolher um dos dois para trabalhar. Então, se P divide A, então existe T pertencendo a Z, tal que A pode ser escrito como P vezes T. E então eu posso reescrever aquele X que nós tínhamos no início. X era A mais B raiz de P, mas o A vai ser um P vezes T. Portanto, eu posso escrever colocando raiz de P em evidência. Raiz de P vezes B é esse fator que eu tenho aqui. Raiz de P vezes raiz de P dá P vezes T. Então eu consigo escrever o X como um produto da raiz de P. Conclusão, a raiz de P divide o X. De modo análogo, se eu tivesse pensado não que o P divide o A, mas que o P divide o C, eu teria concluído que a raiz de P dividiria o Y. Ou seja, ou a raiz de P divide o X, ou a raiz de P divide o Y quando ela divide o produto X vezes Y. Portanto, raiz de P é primo em Z raiz de P. Ok? Pois bem, vamos a um exemplo. Considere A como sendo Z raiz de 2, ou seja, a adjunção de raiz de 2 ao conjunto dos inteiros. É o conjunto formado pelos elementos na forma A mais B raiz de 2, onde A e B são inteiros. Se você pegar x igual a 1 mais raiz de 2, então x é invertível. X é invertível, pois quando a gente olha para o 1 e para o 1 também aqui, né, você teria x igual a 1 e o b também seria 1. Então você, quando olha para a ao quadrado menos 2 vezes b ao quadrado, você tem 1 menos 2 que é menos 1. Então esse nosso resultado aqui, ele nos garante, o nosso resultado, que é o conjunto, ele nos garante que se a ao quadrado menos pb ao quadrado for igual a 1 ou menos 1, então esse número é um número invertível. Usando então o resultado, nós confirmamos o que foi dito aqui no exemplo. 1 mais raiz de 2 é invertível olhando para esta primeira conta. Já y igual a 2 mais 3 raiz de 2 não é invertível, pois quando você pegar ao quadrado, que é 2 menos p vezes 3 ao quadrado, né, que é o b ao quadrado, então você tem menos 14, e menos 14 não é mais nem é menos 1, portanto esse número daqui não é invertível. Bem, vamos a mais uma proposição. Seja A um domínio de integridade, P pertencendo a A e U um elemento invertível. Então P é primo se e somente se P vezes U é primo. P é irredutível se e somente se P vezes U é irredutível. Por questão do tempo, a gente vai deixar a demonstração para um próximo vídeo, que eu pensava que este seria o último, mas vamos precisar de mais um.